Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre esse triângulo aqui, um triângulo retângulo e mais um outro segmento aqui que forma outro triângulo, né? Ele quer achar o valor do x e ele fala para a gente que eu quero encontrar o valor do x, que eu não sei quanto é, e ele fala para a gente que o B, segmento BC, é o dobro do segmento AP. Então, se o AP for A, for Azinho, BC vai ser 2A. Isso é uma conclusão que a gente tira AP, né? Para a gente usar como nomenclatura aqui, tá? Então, ó, quero achar o valor do X, eu sei que o BC é o dobro de AP. Então, BC é 2A, AP é A. Então, já coloco aqui, ó, o valor de AP, a medida de AP, né? Certo? A. Bom, e daí? Bom, vamos lembrar de uma propriedade legal aí dos triângulos, né? Triângulo retângulo, né? Seja ele qual for, é o seguinte. Deixa eu fazer um rascunho aqui. Às vezes a gente tem que... Lógico, é apenas um rascunho, né, pessoal? Então a gente não vai ser tão rigoroso assim no desenho, né? Então veja bem, admitamos que este triângulo seja retângulo, né? Esse triângulo seja retângulo, né? Beleza. Existe uma propriedade no triângulo retângulo que, quando eu traço a mediana relativa à hipotenusa, ou seja, quando eu traço uma seviana que toca no ponto médio da hipotenusa, essa seviana, ela divide, evidentemente, né, a hipotenusa em dois segmentos iguais. E, consequentemente, essa seviana também será igual a metade da hipotenusa. Então, quando eu faço isso aqui, ó, eu estou traçando a seviana, que é a mediana, é o ponto médio, por exemplo, de AB. Note o seguinte, esse segmento é igual a este, e pela propriedade, que também é igual a esse. Essa propriedade, pessoal, ela é muito tranquila para ser provada quando a gente traça um triângulo, retângulo, né? Inscrito numa circunferência. Essa propriedade ela é oriunda de um triângulo retângulo, né? A demonstração dela fica muito bem clara e nítida, né? Muito nítida. Quando você tem um triângulo inscrito numa circunferência, que aí você vai ver que do centro a qualquer extremidade da circunferência é o raio. Então, do centro até a extremidade é o raio, do centro é o raio, do centro é o raio. Então, na verdade, essa propriedade a gente consegue visualizar com muita facilidade quando a gente encontra um triângulo retângulo inscrito numa circunferência. E todo triângulo retângulo, ele é inscritível numa circunferência, ok? Então, nós vamos usar essa propriedade para a gente caminhar com esse raciocínio aqui. Aí eu vou determinar aí o ponto médio aqui do nosso triângulo retângulo ABC, e aí eu vou traçar essa seviana até o ponto médio da hipotenusa. Como foi dito,
O BC é o dobro do AP. Então, se é o dobro, isso aqui vale 2A. Logo, aqui vale A, porque aqui é mediana, né? E aqui vale A. A mediana divide o segmento no ponto médio, né? Passa exatamente pelo ponto médio do segmento. Mediana é exatamente isso. Pois bem, pela propriedade, esse lado também vale A. Pela propriedade que nós observamos. E aí a gente tem isso aqui, ó. Por mais que esteja feio, horroroso o desenho, esse segmento é igual a esse. Nós estamos diante de um triângulo isósceles. Logo, este ângulo nosso aqui, ó, vale 3x. Beleza. Bom, o que mais que a gente pode pensar a respeito? Pense no seguinte. Eu tenho o seguinte triângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo externo. Teorema do ângulo externo. Então, lembre o seguinte, o teorema do ângulo externo diz o seguinte, um ângulo externo a um triângulo é a soma dos outros dois não adjacentes, internos não adjacentes a ele. Então, o ângulo externo em questão, né, vai ser alfa mais beta. Isso é o teorema do ângulo externo. Pessoal, o teorema do ângulo externo, ele é muito usado em congruência de triângulo, ele nos ajuda muito a completar ângulos, certo? Com esse teorema, a gente pode entender este ângulo aqui, ó. Quanto mede este ângulo aqui? Observe o seguinte. Este ângulo é a soma dos dois não adjacentes a ele. Logo, 3x mais 3x, 6x. Beleza. Mas, se a gente observar com detalhe, nós já temos esse lado que é A e este lado aqui que também é A. Logo, este triângulo AMP também é isósceles. Portanto, esse ângulo aqui mede 3x. Beleza. Mais uma vez, vamos aplicar o teorema do ângulo externo e aí a gente descobre este ângulo aqui, ó. Quanto mede este ângulo aqui? Ah, este ângulo é a soma dos outros dois internos não adjacentes. 7x, certo? Beleza. Agora vamos pensar o seguinte. Bom, vamos pensar o seguinte. De onde a gente pode tirar mais informação aí? Enfim. Note o seguinte. Eu tenho esse segmento aqui que é A. E esse segmento aqui que também é A.
ok? Se esse ângulo aqui mede 6x, esse pedacinho aqui eu estou diante aqui, ó, de um triângulo isósceles A e A. Quem é a base? A base é este ângulo aqui, né? O ângulo da base, né? Os ângulos da base é este ângulo e este ângulo aqui, ó. Como eu já encontrei aqui 7x, aqui também será 7x. Perfeito? Bom, beleza. Tá. E agora para a gente encontrar o valor do x? Na verdade, nós nem vamos usar esse x aqui. Nós vamos usar o quê? Esse 7x e esse 3x. Vamos dizer o quê? Nós vamos dizer que a soma deles, né, tem que dar 90 graus, né? Porque esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, ele não mede 90 graus. Então eu posso concluir que 3x mais 7x é igual a 90 graus. 10x é igual a 90 graus. X é igual a 90 sobre 10. X é igual a 9 graus. Nós achamos o valor de x que vale 9, né? Perfeito? X vale 9. Espero que tenham entendido, né, essa propriedade em relação à mediana, né, da hipotenusa. Isso é muito importante para a gente resolver questões desse tipo, tá, pessoal? Então, quando entra um triângulo retângulo na jogada, é legal a gente lembrar dessa propriedade, porque tudo indica que o ângulo vai sair através dessa propriedade aí, ok? Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixa o like, compartilhe, deixe o comentário e até a próxima videoaula.